Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, e roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria lembrar com vocês o curso A Consciência de Imortalidade, que será proferido por mim aqui em Colonel Heights, Virgínia, de 11 a 16 de outubro de 2010. Informações e inscrições com o senhor Eduí Ferro. E-mail edui.ferro@uol.com.br ou pelos telefones 041-3527-0987 ou 9974-4443. Também lembrar que visitem os nossos sites www.seminariodefilosofia.org, www.olavedecarvalho.org e o www.interamerican.org. E também nossa entidade irmã, o www.institutoolavedecarvalho.com, não é .org. E o mídiasemmascara.com.br. Então, eu recebo aqui um comunicado que foi posto a circular pelo grupo Guararapes, uma coisa muito séria. Diz que a mensagem veio de um engenheiro expert em softwares. Diz o seguinte: manipulação do sistema de votação, software da urna eletrônica em desenvolvimento ultra secreto nos laboratórios de tecnologia de informação TI do governo visa a adulteração do resultado do pleito de outubro de 2010, de modo a garantir a eleição de uma determinada candidata. Imaginem quem é. Eu não sei se a notícia é verdadeira, eu não sei se procede, mas eu sei que tem que averiguar. Mas diz o seguinte: a situação se agrava muito pelo fato de que este fato por si já é um escândalo. Quer dizer, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tá certo, não permite que os partidos políticos tenham acesso aos softwares que rodam na urna eletrônica ou que são usados na totalização. Que em parte é preparado, gente, pela Agência Brasileira de Informações. Como é que pode um treco desse? Quer dizer, você tem um órgão do governo, né, em vez de ser uma entidade totalmente independente, apartidária, ou bipartidária, ou pluripartidária, tá certo? Não, é tudo negócio no governo. E hoje você sabe que o governo está reduzido ao PT, é o chamado Partido do Estado. É o velho projeto leninista, quer dizer, o partido engloba o Estado. O Estado é um órgão do partido. Isso já está montado no Brasil, já está funcionando. Então, a esta altura, né, os softwares serem preparados por uma agência do governo é uma coisa dizer que é preparado pelo PT. Então o pessoal às vezes vem com essas coisas, não, mas as pesquisas estão assinalando aí, ó, vantagem para esse, vantagem para aquele. Ora, as pesquisas no Brasil não querem dizer absolutamente nada. Elas só querem dizer de um ponto de vista publicitário, pela seguinte razão. Nos anos 60 e 70 foi feita uma pesquisa imensa na Alemanha, essa é a melhor pesquisa eleitoral, acho que da história humana. Porque havia uma eleição na época e todo mundo dizia que o Partido Social Democrata estava ganhando. E a própria técnica, a própria estudante, chama Elisabeth Noel, não sei do que, esse é o nome alemão complicado, ela mesmo que tinha anunciado a vitória do Partido Social Democrata, quando foi 5 minutos antes de sair o resultado, eles tinham botado um placar, tá certo? E fizeram, então, vamos dizer, umas perguntas, uma entrevista de última hora, né? E ela mesmo, que tinha previsto a vitória do social-democrata, ela disse, vai ganhar a democracia cristã. Tem todo mundo que de costas falou, mas você disse que era o outro. Daí ela disse o seguinte, bom, eu disse que era o outro, mas é o seguinte, eu dei uma entrevista dizendo isso, mas o editor guardou a entrevista 2 semanas na gaveta dele e publicou depois. Então, quando ele publicou, o negócio já estava desatualizado, porque eu tinha observado mudanças. Ora, a mulher é muito esperta, daí pergunta, por que você diagnosticou a mudança? Olha que coisa sutil. Ela tinha acrescentado à pesquisa de intenções de voto uma série de perguntas secundárias que modificavam radicalmente o panorama. As perguntas eram o seguinte. Primeiro, a primeira pergunta, evidentemente, em quem você vai votar? Qual é a sua intenção de voto? Então o cara fala, social-democracia, os dois grandes partidos, social-democrata ou democracia cristã.
Daí ela perguntava, em quem você acha que os outros vão votar? Ou seja, quem você acha que a maioria vai votar? Terceira pergunta, você estaria disposto a ajudar o partido, por exemplo, usando um botão, grudando um plástico na janela? Quarta pergunta, se você sabe que uma pessoa vai votar no outro partido, você está disposto a ir lá conversar com essa pessoa e discutir o assunto com essa pessoa? E ela descobriu que essas 3 perguntas eram muito mais decisivas. Ou seja, o partido que ia ganhar não era aquele que tivesse mais intenções de voto explícitas, mas que tivesse mais gente confiando na vitória dele, mais gente disposta a trabalhar por ele e mais gente disposta a discutir o assunto. Então, esses é que são os fatores decisivos. Como ela viu que a intenção de voto dava maioria para o social-democrata, mas ela viu que nas outras 3 perguntas favorecia a democracia cristã. Então ela disse, está aqui, a democracia cristã vai ganhar. E ganhou de fato. Isso foi, não sei se vocês entenderam o negócio. Quer dizer, o decisivo não é tanto a intenção de voto declarada, mas no fim das contas a confiança que as pessoas têm na sua causa. Aqueles que têm mais confiança e que estão mais dispostos a lutar por ela, defender em público, essas vão ganhar. E ela viu que isso acontecia por quê? Porque, embora a social-democracia tivesse mais intenções de voto, o pessoal da democracia cristã era mais combativo e estava mais disposto a lutar pelo partido. Então ela viu, na hora a turma que tinha intenção de votar no social-democrata ia sentir fraqueza e ia correr para a maioria. Daí ela faz lá todas umas explicações, explicação psicológica, com medo do isolamento, porque às vezes as pessoas têm medo de ficar na minoria, medo de ficar isolado, né? A não ser quando é uma minoria prestigiosa, né? Por exemplo, se for gay, né? Se for minoria racial, essas coisas, tudo daí é bonito ser essa minoria, porque todo mundo paparica, leva dinheiro do governo, é a minoria aprovada pela maioria. Mas quando é minoria mesmo, o pessoal fica com medo e na hora H todo mundo se bandeia para a maioria. E ela viu que isso ia acontecer. Muito bem. Eu noto que nesta eleição o pessoal do Serra parece que está um pouco mais combativo. Mas eu não sei se eles têm confiança na vitória. Esse é que é o problema. Se o sujeito está disposto a votar no Serra, mas ele acha que o outro lado vai ganhar, na hora H ele passa para o outro lado. Pelo menos uns 10, 15% passa. E esses 10, 15% pode ser decisivo. E é justamente aí que entram as pesquisas. Quer dizer, as pesquisas são uma indução de voto efetivamente. E as pesquisas estão maciçamente induzindo as pessoas a votar na Dilma, né? Outro dia teve no programa do Raul Gil, um camarada, um comentarista esportivo, o tal do Cajuru, ele fez um teste decisivo. Tinha lá uma plateia imensa. E ele perguntou aqui, quem aqui tem a maquininha do Ibope em casa? Ninguém tinha. Quem aqui já foi consultado pelo Ibope? Ninguém. Daí ele perguntou, quem aqui vai votar no Lula? Apareceram 3 caras. Quem aqui não vai votar no Lula? 99% levantou. Então, tá aí. Essa pesquisa a gente viu. Não é como essa do Ibope, do Datafolha, etc. Que é tudo, vamos dizer, tem confiabilidade zero. Mas eles têm confiabilidade zero no que diz respeito a pesquisas, né? No que diz respeito a publicidade e marketing, eles são ótimos. Então, o que tem que fazer é o seguinte. Se vocês estão a fim de fazer o Serra ganhar, vocês têm que afirmar que ele vai ganhar. Tá certo? Então, a Dilma está representando o papel como se ela já fosse presidente da República. O Serra devia fazer a mesma coisa. Devia posar de presidente da República e começar a dar ordem, que nem aquela vagabunda dá. Tá, então, isso aí às vezes é mais importante. Outra coisa, é importante que as pessoas se disponham não só a votar, mas a lutar pelo partido. Às vezes uma coisa simples, você usar um botão lá. Zé Serra ainda Costa, certo? Isso é mais importante às vezes do que o próprio voto. E isso aí, o seu voto é um só. Mas o esforço que você faz pelo partido pode se traduzir em 10 ou 15 votos. Outra coisa, por mais cansativo e aparentemente inútil que seja discutir com um petista, discuta, prove, enfrenta a teimosia do cara. Isto funciona. Quer dizer, o lado que estiver mais disposto a persuadir o outro é provavelmente o lado vencedor. Isso aí é chamado teoria da espiral do silêncio.
Quer dizer, para você derrotar uma corrente, você precisa fazer com que ela consinta em ficar quieta primeiro. Você vê, o Foro de São Paulo cresceu por quê? Porque as potenciais vítimas do Foro de São Paulo se calaram. Ou por incredulidade, ou por covardia, ou por burrice, uma burrice fora do comum. Né? Aliás, eu estou pensando até aqui, eu vou mover uma queixa contra o CFR, Council on Foreign Relations, porque ali pelo ano 2003, 2004, aqueles filhos das putas fizeram lá uma sessão e declararam que o Foro de São Paulo não existia, que tinha sido inventado por um direitista do Rio de Janeiro, que era eu. Né? E é claro que isso aí reforçou tremendamente a posição dos ocultadores do Foro de São Paulo no Brasil. Agora que vamos dizer, a merda está feita, agora que o Foro de São Paulo já domina o continente inteiro, e todo mundo já fala abertamente do Foro de São Paulo, cada um bate no peito e diz, não, eu sou membro do Foro de São Paulo, nós fizemos isso, fizemos mais aquilo. Né? Agora então eu vou lá com aqueles filhos das putas do CFR e dizer, olha aqui, como é que é? Vocês me devem no mínimo, um pedido de desculpa. Na verdade, devia processá-los, né, e responsabilizá-los por todo o dano que eu tive na mídia brasileira. Devia até fazer isso, mas não vou fazer não. Só quero... confessa que eu tinha um amigo chamado Otto, eu nem sei onde ele anda, se ele está vivo, se morreu, onde está. Quando era jovem, ele gostava de bater, era um sujeito muito brigão, ele batia nos fulanos e falava assim, confessa que é um bosta. Agarrava o sujeito pelo colarinho e pá, cheio de porrada, confessa que é um bosta. Só parava de bater quando o sujeito confessa, sou um bosta. Então, é isso que eu quero do CFR. Eu quero, principalmente os seus especialistas em América Latina, o Kenneth Maxwell e o Luiz Felipe de Alencastro, eu quero os dois assim, em coro. Nós somos uns bosta. Daí eu estou satisfeito. Né? Agora, esse negócio da fraude na maquininha, isso aí é muito sério, gente. Muito sério, porque isso aí não depende de propaganda, não depende de intenção de voto, não depende de porra nenhuma. Mesmo que os votos, a intenção de voto da dona Dilma é 0,2%, chega lá a maquininha, transforma em 200% e pronto. E não se pode aceitar essa imposição do Tribunal Superior Eleitoral, superior caralho, Tribunal Inferior Eleitoral, que não deixa os partidos fiscalizar o negócio. Isso é um escândalo. Isso por si mesmo é um escândalo. Quer dizer, isso aí já é motivo de uma revolução. Quer dizer, como é os partidos que concorrem não podem fiscalizar o software? O que é isso, meu Deus do céu? Quer dizer, nós somos obrigados a confiar em vocês como se vocês fossem Jesus Cristo, confiar na sua palavra, confiar na sua promessa. O que é isto? Né? Quer dizer, essa arrogância também não é simples má qualidade moral. Isso aí é tática. Né? Quer dizer, o sujeito se arroga uma autoridade que não tem, para quê? Para que as pessoas lhe deem essa autoridade, porra. Né? Tinha história, quando eu era moleque, contava história, não sei que entrava no cinema, no teatro, e falava assim, imprensa, daí deixava ele passar. No dia seguinte, chegava ele, imprensa, deixava ele passar. Depois de meses, um cara desconfiou, falou, mas, meu amigo, me mostra a sua carteirinha de jornalista. O cara falou, eu não tenho carteirinha de jornalista nenhuma. O senhor não é jornalista? Não. Mas o senhor ontem fala imprensa. Pois é, eu digo para vocês imprensar, vocês não imprensam, eu entro. É exatamente assim, você tá entendendo? É o famoso pé na cara. Você vai entrando, né? E, peraí, tem alguém na linha aí, quem é? Alô, quem é? Alô, professor, é o João Paulo, de Niterói. João Paulo, tudo bem? Tudo bom, professor? Tudo Por bem. falar em ir entrando, não sei se o senhor tem notícia, mas eu tenho o costume de vez em quando entrar no site do Planalto para ler o que o presidente está assinando, né? Porque ele não sabe o que ele assina. Então é bom a gente às vezes ler o que ele está assinando, né? Aham. Então tá aqui, olha, decreto número 7.271, assinado no dia 25 de agosto, agora. Então, eu vou ler aqui a ementa. Promulga acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da Federação da Rússia para a isenção de vistos de curta duração para nacionais da República Federativa do Brasil e da Federação da Rússia. Puta merda, que legal, vai encher de cara da KGB aí. Puta. Mas deixa eu ler aqui o artigo 1º, professor, do tratado, né? Do acordo. Está aqui, ó, artigo 1º. Os nacionais do Estado de qualquer das partes, portadores de passaportes nacionais válidos,
estarão isentos de vistos para entrar, sair, transitar e permanecer no território do Estado, da outra parte, por um período não superior a 90 dias a cada período de 180. Puta, mas o Brasil tem um acordo desse com a França, mas aí é inofensivo. Mas com a Rússia, meu Deus do céu, os caras não sabem como é o regime da Rússia, porra. Aquilo Pois é, só... você imagina então, né? A Rússia não existe, o que existe é a KGB. Né? Exato, exato. Agora chama FSB, mas é a mesma merda, porque antes disso já tinha mudado de nome 20 vezes. A KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu no universo. Só na Rússia tem 500 mil funcionários e mais 5 milhões espalhados pelo mundo. Quer dizer, é uma atividade constante de informação e contra-informação, de agentes de influência, de desinformação. É um negócio brutal, brutal, brutal. Aqui nos Estados Unidos, de vez em quando, descobre um, mas tem cara que todo mundo conhece, já sabe, até que o cara é da KGB, porra. É que nem no Brasil, nos anos 80, todo mundo sabia que tinha o tal do Coronel Novikov, que era o homem da KGB. O Brasil inteiro sabia, né? Só o governo que não sabia. Então agora está liberado para o jus, professor. Agora, era só para avisar o senhor desse decreto mesmo. Eu agradeço muito a atenção. Só falando em russo, obrigado pela informação. Falando em russo, vocês tomem cuidado com esse negócio. Investimento espanhol no Brasil é tudo dinheiro russo. Os russos usam o espanhol como testa de ferro. Tá certo? Muito bem. Agora, olha aqui, que maravilha. Lula firma decreto que cria o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas no Brasil. Vocês, por favor, vão até o site do Zé Nivaldo Cordeiro e ouçam o que ele está dizendo. A explicação que ele dá é muito curta. Ele diz, isso é a sovietização das Forças Armadas no Brasil. Para explicar isso, você precisa entender o seguinte. Na União Soviética, os comandantes militares não tinham autonomia nenhuma. Eles tinham o comandante e, grudado nele, tinha o comissário político, que era um funcionário do partido, tá certo? Ou do Estado, que é a mesma coisa. Agora também vai ter, quer dizer, cada comandante militar tem um comissário político ali grudado. E naturalmente vai ser gente do PT, porra. Quer dizer, isso é a morte das Forças Armadas. Agora, essa milicada engoliu tudo, vinha o governo para enrabar, eles mesmos milicos forneciam a vaselina, tá certo? E dizia, pode vir. Tá? A casa é sua, faça o que quiser. Aceitaram tudo e ainda condecoraram esse filho das putas. Durante anos deixaram aqueles vigaristas da Escola Superior de Guerra, tá certo? Passar desinformação, por exemplo, essa coisa de a Cubinha se tirou na Amazônia, está cheio de americano na Amazônia, eles entram e saem, olha, tudo mentira do começo até a última linha, tá certo? Ficaram enganando todo mundo com essa história na Escola Superior de Guerra, tá certo? Que é um órgão criado no tempo do governo militar para criar a doutrina militar brasileira. Então esses caras, como Manuel Cambezas e outros, ficam lá, vamos dizer, instigando a milicada contra o americano. Que o americano não está fazendo nada no Brasil, absolutamente nada. Quer dizer, a característica mais geral e permanente da política do governo americano na América Latina, especialmente no Brasil, é a completa inação. Completa. Se você compara o que tem um negócio chamado diplomacia pública, que é a defesa da imagem do país num outro país. A diplomacia pública americana no Brasil acabou desde os anos 80. Acabou. Você pode falar o que quiser dos Estados Unidos, que não aparece um funcionário, não aparece um embaixador, não aparece um jornalista, não aparece ninguém para dizer, não é isso. Tá certo? Quando aparece uma vez cada 5 anos, faz uma notinha oficial que ninguém lê. Então, o que é? Espiral do silêncio. Já foram reduzidos ao silêncio. Não querem mais falar. E na hora que você se recusa a falar, o outro lado ganhou. Isto tem sido a política exterior americana proposital. Porque os Estados Unidos já botou na presidência vários inimigos do país. Inimigos declarados. Jimmy Carter é um inimigo declarado dos Estados Unidos. Obama é um inimigo declarado dos Estados Unidos. É gente que trabalha para o exterior, trabalha para o inimigo da maneira mais descarada que você pode imaginar. Então, como a política exterior americana é conduzida por gente desse tipo, tá certo? Então, é claro que é uma política que se volta contra o próprio país. Justamente se aproveitando da inação, se aproveitando de que os Estados Unidos não estão fazendo nada, aí é que esse pessoal comunista começa a estrilar. E dizer, os Estados Unidos estão por toda parte, eles estão mexendo. No tempo que os Estados Unidos interferia mesmo, eles não tinham coragem de fazer isso.
Como não estão fazendo nada, é aquele negócio que diz o Donald Rumsfeld, a fraqueza atrai a agressividade. Como os Estados Unidos estão com uma atitude fraca, omissa, então aí que os caras aproveitam para bater. Então, e os milicos sendo alimentados por essa merda mental que sai da cabeça de Manuel Cambese, daquele brigadeiro, como é que chama? Aquele que parece o vírus Ebola. Como é? Eu acho pior que o vírus Ebola, né? Eu esqueci o nome do desgraçado. Ferola, acerola, Ebola, sei lá. Né? Que é um cara, assim, que eu não acredito numa única palavra que ele fala. Por quê? Porque uma vez se divulgou que ele estava num desses congressos montados por Hugo Chávez e Farc Foro de São Paulo, né? O Congresso Revolucionário na Bolívia. Ele disse, não estava, eu estava no Rio de Janeiro. Tal. Só que quando a gente vai ver as datas do encontro na Bolívia e as datas que ele estava no Rio de Janeiro, não coincide. E pior, a comunicação dele foi publicada nas atas do encontro na Bolívia. Então você estava lá sim, Ferola, você é um mentiroso embrulhão, você está entendendo? Não sei o que está fazendo dentro dessa farda que não te cuspiu ainda, está entendendo? E agora, fala disso para milico, todo mundo diz, mas o Ferola é um homem respeitável porque ele foi o primeiro aluno da classe. Veja o critério que os caras têm. O sujeito foi bom aluno na academia militar, eles confiam no cara por causa disso. Quer dizer, é um corporativismo imbecil. O cara é inimigo, está na cara que está colaborando com o comunista, mas como ele está de farda, os outros acham que o sujeito tem dignidade só porque ele está dentro da farda. Eu digo, mas quando vai entrar dentro da farda é fácil, você tira o pijama e entra na farda, porra. O que interessa não é a farda, o que interessa é o que está na cabeça do cara, o que está no coração dele. Quando é que vocês vão entender isso? Quer dizer, o corporativismo cega. Então, os milicos se deixaram cegar por essa coisa. Até semana passada eu comentei do tal do capitão, sargento Almeida, sei lá, tenente Almeida, caralho Almeida, tá entendendo? E é um milico que está candidato com todo o discurso anticorrupção. Só quando você vai, aquele discurso que fala ao coração dos militares, só quando você vai ver o cara é do PT. Quer dizer, o PT já está usando o próprio discurso, né, da direita militar para enganar milico. E olha, tem muito milico que é trouxa. Milico que vai votar na Dilma, porque disseram para ele que o Serra, né, ia desmantelar as Forças Armadas, quebrar a autoridade das Forças Armadas. Olha que o Lula já fez. E vocês acreditaram nessa conversa, meu Deus do céu. Porque às vezes recebemos do serviço de informação. Serviço de informação, essa turma da ABIN não sabe nada, é um bando de amador. Amador. Você chega lá para esses caras e pergunta, o que é a espiral do silêncio? Eles não sabem o que é. Pergunta o negócio da mentalidade revolucionária, não sabe o que é. Isso é um bando de ignorante, um bando de amador. Isso aí já acabou o tempo em que essas coisas eram confiáveis, né? Então, por que assistiram essa escalada toda do Foro de São Paulo e não fizeram nada? Porque são incapazes de julgar. Uns não querem, uns não querem e outros têm medo. Agora, está lá quando o Lula, né, oficializa a infiltração de comissários do povo para dar ordem para os generais comandantes, está lá o general Enzo, todo sorrindo, achando lindo. Agora, eu dizia para os milicos no Brasil, não confiem nesse cara. E dizia, não, o Enzo é um homem leal, etc, etc. Porra! Eu tenho muito amigo militar, sempre, né, fui um defensor das Forças Armadas, mas a conduta desse pessoal nos últimos anos está me decepcionando completamente. Estão cada vez mais fracos, cada vez mais boiola, cada vez mais burro, cada vez mais infantis. Olha, note bem, eu sou um estudioso, eu estudo esse assunto há 40 anos. Né? E já escrevi muita coisa a respeito, publiquei. Aqui nos Estados Unidos o pessoal me ouve com todo o respeito. Agora, chega no Brasil, parece ignorante, civil ou militar, fardado ou a paisana, tá certo? E vem com aquela pose, né? Porque no Brasil o problema é esse, as pessoas elas não querem estudar, elas querem parecer que estudaram. No Brasil é tudo fingimento, então aparecem esses fingidos, se fazendo importante, e os colegas, naturalmente, para não desprestigiar o cara, vão tomar o partido dele. Quando criaram esse malfadado Ministério da Defesa, eu disse, isso é suicídio, isso vai acabar com as Forças Armadas. O Ministério da Defesa foi montado para chegar nisso agora. Esta reforma da defesa brasileira é um projeto do Foro de São Paulo. E vocês estão tudo lá dizendo amém.
Tá certo? E vocês vão acabar batendo continência para Hugo Chávez e achando bonito. Se é que já não estão fazendo isso. Né? Um dia eu estive lá no Clube Militar do Rio de Janeiro, um debate com um coronel que foi um dos grandes defensores da criação do Ministério da Defesa. E foi esse cara que eu perguntei. Não vou nem dizer o nome do cara, estava pensando em dizer, porque às vezes eu sou um pouco cruel. Mas dessa vez eu vou poupar porque é um homem velhinho, tá? Eu disse, o senhor leu tal livro assim, assim? Perguntei o livro do Coronel Bo sobre a Guerra Assimétrica. Não. O senhor leu tal outro livro? Não. O senhor leu tal outro livro? Não. Então onde é que você adquire informação? Eu leio o jornal. Então vai a merda, meu amigo. Você é um amador, você é um molequinho. Sai pra lá, eu sou um estudioso, sou um homem sério, pô. Eu sou um profissional da coisa, você cala a boca. Uns ficaram assustados. Mas o desprezo do brasileiro pelo conhecimento é a grande desgraça desse país. Então as pessoas não têm mais critério de medida para julgar as coisas. Agora, a falta de medida, a desproporção, a deformidade mental está consagrada na presidência da República. Ela se condensa na pessoa do seu presidente, que é a deformidade mental e moral encarnada. Vocês vejam o que o sujeito disse outro dia. Nós temos que criar aqui um aparato de defesa para que outros presidentes não passem o que eu passei. O que o senhor passou? Né? Daí ele disse aqui que ele levou mais chicotadas do que Jesus Cristo. Meu corpo estaria mais arrebentado que o corpo de Jesus Cristo. Foi tanta chibatada. Peraí, o Lula foi o presidente mais poupado da história brasileira. Em toda investigação, a investigação do Mensalão, a investigação da morte do prefeito de Santo André, a investigação da morte do prefeito de Campinas, tudo que se investigar, a preocupação número 1 da mídia e até da oposição, poupar o senhor presidente da República. Porque eles fizeram do Lula o símbolo da dignidade da nova república. Bom, com um símbolo desse, você vê que a nova república é um puteiro mesmo, né? Então, o Lula foi o presidente mais poupado da história do Brasil. Você veja agora, outro dia, o próprio candidato da oposição, José Serra, o homem que está falando das relações PT-FARC, ele fala do PT, mas não fala do Lula. É que nem em Cuba, você pode até falar mal do governo, mas não pode falar mal do comandante. Então, quer dizer, você não atinge, porque o PT é uma entidade abstrata. O culpado de tudo isso não é o PT, é o Lula. Leia o livro do Ivo Patarra, o chefe. Um livro que só é acessível na internet, por quê? Ninguém quis publicar. Por que ninguém quis publicar? Pelo mesmo motivo, poupar o Lula. Você imagina, não pode publicar um livro contra o presidente da República, e o cara ainda reclama que levou chibatadas. Isso significa que esse sujeito é de uma autopiedade absolutamente psicótica e abjeta. Ele tem dó de si. Ele, quando fala da sua própria história, ele chora. Agora não derrama uma lágrima pelos 50 mil brasileiros que são assassinados todo ano. Eu digo para você, o meu desprezo pelo Lula é tanto, que eu digo para você, se um dia encontrar o cara, eu só não vou dar um tapa na cara dele, porque tapa sempre vem com alguma intenção subentendida de que o estapeado tome vergonha na cara. E como eu sei que isso é impossível, eu não vou ficar gastando tapa, tá certo? Com cliente terminal, tá certo? Em matéria de vergonha na cara, ele é um cliente terminal. Ele já ultrapassou a possibilidade de se corrigir. Note bem, eu não estou dizendo que ele seja mentiroso ou hipócrita. Não, ele acredita nessas coisas na hora que ele fala. Ele sente. Ele lê assim, um sujeito falando um pouquinho de mal dele, ele chora, ele diz, estou levando chibatadas. Mas, Lula, tu não é homem, rapaz. Seja homem, caralho. Honra essa barba que você tem na sua cara. Pare de choradeira, caralho. Você é um mau exemplo. O Lula é um dos grandes culpados da desvirilização do povo brasileiro. Com essa choradeira de autopiedade, você está deseducando as pessoas. Mesmo que você estiver sofrendo horrores, você tem que se comportar. Você nunca ouviu na tua terra, lá no Nordeste, e fala, o bom cabrito não berra. Você não faz outra coisa senão berrar, Lula. Que vergonha, meu Deus do céu. Olha aqui, o que tentaram fazer comigo, fizeram com o Getúlio, e ele deu um tiro no peito. Eu digo, o que é isto? Você vai comparar, né, todos esses cuidados que a mídia tem de não te atingir com
toneladas de merda que jogaram em cima do Getúlio, vasculhando tudo da vida particular dele, da vida da família. Quando de você, Lula, ninguém quer falar nem do Lulinha que enriqueceu do dia para noite. Esse simples fato, quer dizer, o cara que trabalhava lá no zoológico, ele exercia, né, o ofício de camelo, ele tinha a profissão de camelo no zoológico. Largou o emprego de camelo e foi ser empresário, e assim em 2 anos está bilionário. Qualquer governo do mundo onde isso aconteça, isso é um escândalo. No Brasil não fala, você não vê um comentário sobre Lulinha na grande mídia, você vê correndo pela internet, às vezes um programa de rádio, um estudante que fala, mas a grande mídia não, né? É assim, é sempre aquele negócio, o que vem de baixo não me atinge. Os caras se colocam numa altura olímpica, né, vocês viram, como se fossem deuses. Pessoas da mais baixa qualidade, como Lula e Dilma, se autoglorificam. Quando você fala da carreira de terrorista da Dilma, tá certo? Que ela prossegue, porque todo membro do Foro de São Paulo é um terrorista, faz parte do aparato político do terrorismo, né? Você fala disso, ela responde, eu não vou descer. É isso. Você, claro, descer, é a sua vida mesmo. Você sabe que é baixaria. Baixaria por quê? Porque é a sua vida, então você não quer descer para falar disso. Então esses camaradas, eles se autodivinizam, e as pessoas estão aceitando essa autodivinização de pessoas que não merecem que você dê a mão para elas. Olha bem a cara do Lula, veja a incultura desse sujeito, veja como ele é mentiroso, veja como é safado, veja como é incapaz de fazer um julgamento realista sobre a sua própria conduta. É um homem que subiu na vida mais do que qualquer outro brasileiro e não aprendeu a ler e escrever. Agora, aprendeu a usar terno Armani, aprendeu a polir as unhas, aprendeu a parar a barba. Então você vê a futilidade dessa personalidade, meu Deus do céu. Olha, Nietzsche dizia, quem não sabe desprezar não sabe respeitar. Quem não percebe, qualquer pessoa que não perceba que o Lula é um dos tipos moralmente mais desprezíveis que esse país já teve em qualquer cargo, é porque está uma pessoa com deformidade mental, meu Deus, não tem mais percepção, não tem mais escala de valores, né? Não é capaz de distinguir entre Netinho e Johann Sebastian Bach. É tudo a mesma coisa, né? Quer dizer, já passou, esse é o tempo do cambalache, que tudo é igual, nada é melhor, né? Aquele tango cantado pelo Julio Sosa, né? Agora não é que todo é igual, não, agora o pior é o melhor. Quanto mais sujo, mais porco, mais as pessoas se prosternam diante daquilo. Quer dizer, é uma coisa satânica. Quer dizer, a perda do senso de hierarquia moral é puramente satânica. Já passou da esfera da psicose. Agora, o que tentaram fazer comigo, fizeram com Getúlio. Olha aqui, meu filho. Getúlio industrializou. Getúlio, com todos os defeitos que tivesse, foi um ditador sangrento. Muito mais sangrento do que qualquer outra ditadura que teve no Brasil. Se você comparar os outros ditadores, o pessoal dos Milico, o tempo do Floriano Peixoto, comparado com Getúlio, foi fichinha. Tá certo? E, no entanto, vocês puxam o saco do Getúlio até hoje. Olha, Getúlio morreu e mereceu morrer. Você está entendendo? Porque as maldades que ele fez, ele tinha que pagar de algum modo. Agora, ainda assim, não se pode negar o que ele fez de benefício para o Brasil. Ele industrializou essa merda, tá entendendo? E você fez o quê? Você, no primeiro mandato, prometeu criar 10 milhões de emprego. Criou? Não. Você criou aquele programa da moradia, né, que atendeu, acho que 2% das pessoas. É tudo blefe. Olha, o que você fez com a educação nacional, Lula, não tem perdão. Não há quantidade de pés na bunda que paguem o que você, essa merda desse seu governo, fez com a educação nacional, transformando os nossos alunos nos piores do universo. Agora, depois você vê aquele tratamento que ele está lá, ele e Sérgio Cabral, inaugurando uma porra de um conjunto educacional lá, e daí chega um menino e diz, mas senhor presidente, a piscina não funciona, a quadra de treino não funciona. Daí o Lula e o Sérgio Cabral se fizeram de valentão para cima do menino. Como eu queria estar lá. Puta que pariu. Olha, eu dava o meu salário de um ano inteiro para estar lá, não, de 10 anos para estar lá, né? Só para dizer, vai se fazer valente lá para suas mulheres, para sua sogra, seus bosta. 2 covardes, 2 viadinhos, tá entendendo? Desprezíveis. Vocês são capazes de humilhar um menino pobre que foi fazer a reclamação das mais justas.
É esse o respeito que vocês têm pelo cidadão brasileiro, porra? E ficam falando que vocês são a favor dos pobres, você é defensor dos pobres. Quando aparece um pobre de verdade, vocês humilham o cara, porra. Né? O menino fala quadro de tênis não funciona, viu que o Lula respondeu? Tênis é esporte de burguês. E não, Lula, esporte de burguês é você. Você é esporte dos banqueiros. Você é brinquedinho de banqueiro. Tá entendendo? Ora, porra. Agora aqui, na Isto É, saiu esse negócio de que a tal da Liga dos Camponeses Pobres, né, esse tipo de pobre que eles gostam. O pobre está lá cheio de dinheiro, armado até os dentes, invadindo fazenda, queimando, destruindo tudo. É esse pobre que eles gostam. Quer dizer, é um grupo armado com 20 acampamentos em 3 estados, que tem 9 vezes mais combatentes do que o PCdoB tinha na guerrilha do Araguaia. Veja a situação que o Brasil está criando. Quer dizer, a militância armada comunista no Brasil é imensa. É imensa. E esse pessoal tem todos os direitos, não se pode fazer nada contra eles. Agora, o burguês que enquanto não foi atingido diretamente, está lá ganhando dinheiro, ele acha que está tudo em paz porque ele está ganhando dinheiro. Pelo momento é o que dizia Lênin, você dá 2 moedinhas pro burguês, ele oferece tudo para você. Ele te entrega o poder, foi isso que vocês fizeram. Esses Abílio Diniz e Olavo Setúbal e outros. E para mim são todos criminosos por ter feito isso. Gente absolutamente inconsequente que só pensa em si. Quer dizer, note bem, quando aquele merda do governador de São Paulo, como é que chamava o senhor que falou da elite? Cláudio Lembo, né? Cláudio Lesma, né? Ele falou da elite branca cruel, falou, olha, você tem razão, não pelos motivos que você está pensando. Mas porque a elite branca faz isso, ela só dá dinheiro pro PT, puxa o saco do PT, porque o PT está dando dinheiro para ela. Então essa elite cruel da qual você faz parte, da qual você é um representante eminente. Né? Então leio lá na Isto É essa reportagem. É um negócio de arrepiar os cabelos. Agora, até onde vai ser preciso chegar? Quer dizer, quantos milhares de mortos precisa chegar isso aí para esse pessoal das Forças Armadas acordar? Quando se queria colocar as Forças Armadas para combater o narcotráfico, eles pularam fora. Se eles tivessem aceitado, tivessem combatido o narcotráfico naquela época, não tinha Farc, não tinha acampamento do MST, não tinha essa merda toda. Vocês fugiram ao seu dever por covardia e comodismo. E por mero interesse corporativo. Mas sempre alegando coisas grandiosas. Então é o seguinte, olha, eu tenho um grande amor pelas Forças Armadas do Brasil, já provei isso, mas vocês estão desonrando. As últimas gerações de oficiais são nojentas. Nojentas. Agora aqui, o governo já está aqui querendo registro de blogs e poder haver processo criminal pelos comentários. Quer dizer, eu escrevo um artigo, você põe lá um comentário, eu não gostei, fiz esse artigo no cu. Eu acho isso sinceramente normal, o cara não gosta do que escrevi, ele põe lá um comentário, é o direito de espernear. Vai poder dar processo criminal por esse comentário. E todos os blogs vão ter que ser registrados. Começa a registrar, meu filho. Pô, você já sabe o que vai dar. Quer dizer, essa expansão ilimitada do poder do Estado, que é o poder do PT. Agora, todo mundo está vendo isso e achando lindo, por quê? O Brasil tem eleições. Quer dizer, que eleição faz uma democracia, meu filho? Que democracia é essa que os partidos não podem sequer fiscalizar o programa das máquinas de votar? Que democracia é essa que você não pode publicar um livro contra o presidente da República? E se aparece um blog contra a política oficial, acontece como aconteceu com o Júlio Severo, que tem que sair do país. Porque falou mal do movimento gay, que é queridinho do seu presidente da República. Outro dia estava ele lá se abraçando com o líder gay, não sei do que. Eu não sabia qual dos dois era mais gay. Eu olhei e falei, mas qual que é o presidente da República, qual é o presidente do movimento gay? Aqui é indiscernível. Tá? Então, ou seja, se aparece um sujeito contra, é uma perseguição imensa. Agora, ainda assim, eles não perseguem todo mundo. Eles escolhem um aqui e outro ali. Para cada 1000, eles escolhem um para servir de exemplo. Não pegaram a minha até agora, por quê? Porque não tem culhão para isso. Juro para vocês. O que eles podem fazer é assim, falar mal pelas costas,
né, boicotar um emprego, etc, etc. Mas, me processa, os filhos da puta. Nunca processaram, porra. Nunca tiveram a cara de pau de processar, porque sabe que eu chego lá com as provas e acabo com eles, porra. Agora, se você fizer um tribunal que nem o Hugo Chávez, sei lá, na Venezuela, daí eles são até capazes de me processar. Mas, ó, no Brasil é mais difícil fazer isso, porque é muito grande. Aqui. E o pessoal insiste no negócio, vamos dizer, de revogar, voltar atrás na lei da anistia. Quer dizer, veja, quanto mais milico puxa o saco do governo, mais o governo cospe na cara deles. É impressionante, impressionante essa relação sadomasoquista, em que um lado só bate e o outro só apanha e agradece. Veja, é o que o Stallone falou, meu filho. Você arrebenta com o país, os brasileiros te agradecem e te dão lá uns macaquinhos, umas oncinhas, uns tatu, né, a fauna brasileira para você levar para sua terra, né, e mostrar para as pessoas um negócio exótico, uma arara. É assim mesmo, porra. Isso é um país de masoquista, um país de boiola, tá entendendo? Então, aqui, dona Luciana Genro ainda está lutando lá para alterar a lei da anistia para punir os outros. Os crimes deles não pode, né? Agora, veja, não é só aí que tem filho da puta. Veja o que o Obama fez, né? Aqui, 80% do país aprova a lei do Arizona que endureceu com os imigrantes ilegais. Endureceu por quê? Não tinha mais espaço para o cidadão, porra. Só tinha imigrante ilegal naquela merda. Eles invadiam as casas, faziam o diabo. Mais de metade dos crimes que aconteciam no estado era feito por imigrante ilegal. Estava um inferno. Daí, o governo, com total apoio da população do Arizona, fez uma lei que permite a polícia parar o sujeito e exigir o que eles chamam a prova de residência legal. Se parasse a mim, eu esfregava meu green card na cara e falava, tá aqui, não me enche o saco, né? Mas os caras não têm nada, não tem nem passaporte, nem porra nenhuma. Então, nesses casos, seriam devolvidos aos seus distintos países, tá certo? Onde, aliás, vigoram leis de imigração muito piores do que essa. Você já viu a lei de imigração do México, meu filho. O imigrante não tem direito a nada, mesmo o imigrante legal, né, com todos os papéis. Tem um monte de emprego que você não pode ter, tem lugar que você não pode entrar, não pode mais isso, não pode mais aquilo. E essa merda de país, o México fica reclamando do tratamento que os Estados Unidos dão aos ilegais aqui. Tratamento que é uma verdadeira maravilha, o ilegal aqui tem direito de ter carteira de motorista, tem direito a que o governo o defenda se ele não está ganhando bem no emprego que ele tem ilegalmente. É um negócio impressionante, né? Tem assistência médica gratuita, tem tudo. E os caras estão lá reclamando. Bom, daí o governo do Arizona fez essa lei que deu à polícia o direito elementar de exigir prova de residência legal. Daí o país inteiro disse, não, a lei é racista. Eu digo, mas peraí, como é que você sabe a raça no qual vai ser aplicado? Caralho! Hã? Eu já tive que provar. Olha aqui, eu sou sujeito branco de olho azul, porra. Só não sou loiro, não sei porquê. Tá certo? Minha avó era, né? Mas eu nasci com cabelo escuro, não sei porquê. Mas tenho pele branca e olho azul. Os caras me param e quando eu preciso de alguma coisa, cara. Já me recusaram 10 vezes uma carteira de motorista, né? Agora não fui de novo lá, mas quando eu ia lá, cadê? Eu disse, prova daqui. Ele me recusava a porra da driver license. Daí chegava um ilegal, né? Assim, daquele com um turbante, uma granada dentro do turbante, eles davam o driver license imediatamente pro filho da puta, né? Então, agora, sabe o que o Obama fez? Como 80% do país está a favor do Arizona, ele recorreu à ONU. Ele entrou com uma queixa contra... Veja, o presidente da República entra com uma queixa na ONU contra o seu próprio país, né? Quer dizer, eu não entendo como é possível tolerarem um sujeito desse na presidência por 5 minutos, né? Mas quando... Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô? Alô? Olá. É Leopoldo de Belo Horizonte. Leopoldo de Belo Horizonte, tudo bem? Tudo bem. O seu computador está gago. Você fala uma coisa, ele repete 10 vezes, né?
Não dá esse negócio de... Olavo, não é você que está fazendo isso, é o seu computador. Liga de novo porque essa ligação estava muito ruim. Vamos lá, vamos em frente. Então, o presidente entra com uma queixa nas Nações Unidas contra o seu próprio país. O que é isso? É a política do pé na cara. Você vai arrogar numa autoridade que a ONU não tem, para punir o Estado da sua própria federação. Quer dizer, isso aí é impor a autoridade de um governo mundial que ainda não existe, como se já existisse. Quer dizer, ele existe na prática. Então, isso aí é o que se chama ação afirmativa. Você inventa um direito que não existe e você age como se aquele direito já existisse. Né? E assim vai. Agora, a ONU está aqui. A ONU está dizendo que o futuro da alimentação mundial, sabe o que é? Comer insetos. Que são ricos em proteína. Né? Então vocês aí ficam insistindo nesse negócio de querer comer um bife. O cara chega lá e fala, eu quero um T-bone. Você diz, é muita presunção sua. Leva lá umas formiguinhas, uns gafanhotos, e olha lá, hein? Então a Organização Mundial da Alimentação, a FAO, né, que é um órgão da ONU, vem com essa história de que você vai começar a comer, olha aqui, boi, porco, cabra, ovelha, não, peixe, não, tem que comer, né? É formiga, barata, meu filho, barata, aranha, besouro, isso é que é bom, porra, né? E ainda quer que a gente respeite essas pessoas, puta merda, puta vida, né? Agora, tem aqui um sujeito que publicou um negócio chamado, um tal de Celso Barros, eu não sei quem é, mas me manda, por que me manda essas coisas, meu Deus do céu? Eu já, estou com 63 anos, já sofri demais, né? Por que eu tenho que ler essas coisas? Mas os caras mandam a gente, né? Manda por programa, a gente por conscienciosidade lê essa porra, né? Então, né, o cara disse, entre outras coisas, ele está explicando lá por que ele vai votar na Dilma. Eu não quero saber por que ele vai votar na Dilma, nem precisa explicar, né? A gente, né, olha para você e já sabe que você vai votar na Dilma eternamente. Mas daí ele põe um comentário sobre mim. O Olavo Carvalho se mandou para os Estados Unidos, dizem que com medo de ser perseguido politicamente. Mas se tiver sido por isso, foi só frescura, né? Ué, peraí, um momento. Eu não estava com medo de ser perseguido politicamente, eu já estava sofrendo perseguição. Eu não era com medo de uma coisa que poderia acontecer. Não havia mais lugar para mim na imprensa, eu já expliquei isso 1000 vezes, não tinha mais um puto de um emprego. O único que apareceu foi esse de correspondente em Washington. O que eu fiz? Peguei o emprego e vim para cá, porra. Se dissesse, olha, para ser correspondente na Zâmbia, eu também pegava, porra. Simplesmente não tinha mais lugar para mim na mídia. Fecharam todas as portas. Então isso não é medo de uma perseguição política. Não, a perseguição já havia, né? Medo dela, eu vou ter medo desses bosta? Porra, eu os enfrentei durante 10 anos, todo mundo sabia onde eu estava, né? E o pessoal dizia, não, ele fugiu para lá porque estava com medo. Para ficar com medo, teria ficado com medo antes. Como no Rio de Janeiro, me botaram um anúncio dizendo onde eu ia estar e convidando as pessoas para ir lá me matar. Nem por isso eu deixei de ir no lugar, né? E não é medo de ser perseguido politicamente, é que o saco da gente estoura também, né? Então, olha, vai mentir na casa do caralho, tá, seu Celso Barros? Você é um bosta. Confesso que é um bosta. Eu não vou nem comentar o resto do artigo e por que ele vai votar na Dilma. Mas quem quer saber por que você vai votar na Dilma, se não vai votar, pô? Você acha que alguém liga para essa porra da sua opinião? Agora, olha aqui, saiu na revista Economist, né, um artigo, O Milagre Agricultural Brasileiro, como alimentar o mundo, falando do grande sucesso da agricultura brasileira. Mas, espera, vocês pensam que estão se referindo à obra, tá certo, do governo Lula? Não, ele está falando de um processo de mais de 40 anos, que começou com a fundação da Embrapa pelo governo militar. E, felizmente, olha, isso é um milagre, que é não mexer na Embrapa, continuam deixando a Embrapa funcionar. Então, quem criou o milagre agricultural brasileiro foi o governo militar. E isso até hoje é, vamos dizer, motivo de elogios da mídia internacional. Elogio que dessa vez não foi comprado pelo PT, não. Ninguém está pagando Economist para falar bem da Embrapa. A Embrapa é uma das poucas empresas que honra o Brasil, tá, né?
E no Brasil a comida é baratíssima, as pessoas não imaginam o preço da comida no Brasil. Né? Eles imaginam, aqui nos Estados Unidos tem muita gente que imagina que tem fome no Brasil. Falaram, fome é uma forma muito engraçada, porque as mortes por desnutrição são praticamente zero. Né? E você vê as mendigas na rua com os bebês estão pelados, esfarrapados, mas estão tudo gordinho, cheio de comida. Né? Vão lá no McDonald's e se enche de Big Mac, McFish, o caralho, tá entendendo? Então, o brasileiro tem todos os problemas, só tem um que ele não tem, chama-se fome. Não existe fome no Brasil. Né? Existe falta de roupa. Por exemplo, se eu fosse presidente da República, eu ia fazer uma campanha chamada Brasil Elegante, ensinar os brasileiros a vestir. Nós vamos dar 2 ternos para cada brasileiro, tá entendendo? 2 ternos, uma gravata para cada brasileiro pobre. E você vai andar elegante da rua, filha da puta. Não é porque você é pobre que tem que andar aí, né, com essa sandália havaiana, essa bermuda assim, né, no limite do saco, tá entendendo? Com esse barrigão para fora, mostrando todos os Big Mac que você comeu no McDonald's, né? Aquelas barrigas peludas à moto. Não, parar com isso, pô. Você vê as fotos do Brasil, de São Paulo, nos anos 50, todo mundo andava bem vestido na rua, e não vai dizer que eram mais ricos do que agora, eram mais pobres. Mas tinha um senso de decência e de elegância que agora não tem mais. Então, peraí, tem mais alguém na linha aí. Quem é? Alô, Olavo? Sim. É Leopoldo do Belo Horizonte. Leopoldo, agora melhorou a ligação. Isso. Olavo, é o seguinte, eu queria um comentário seu. Uma colega de trabalho, semana passada, chegou em casa na sexta-feira, o filho dela de 4 anos tinha chegado da escolinha com uma boneca. A professora tinha dado a boneca para o menino tomar conta dela no fim de semana, dar banho, pentear cabelo, pôr roupinha, dizendo que era para trabalhar a questão de preconceito. Eu queria um comentário seu sobre isso. A boneca não é nada, daqui a pouco eles vão dar sutiã pra molecada, porra, sutiã, calcinha. Existe uma indução da molecada ao homossexualismo. Agora, o senhor pequenininho, ele não tem muito essa noção ainda. Então, o lado que você empurrar, ele vai. Ele vai acreditar em você. Meu filho, o que preocupa você já está um homenzinho, portanto, está na época de você começar a dar o cu. Né? Faz parte das atividades pedagógicas. E deve dar para o seu professor. É assim, porra. Eu estou falando... exatamente. Vai estar legalizado nessa porra. Antes de 10 anos isso vai acontecer. Essa geração vai ver isso. O que mais preocupa é a idade de 4 anos, que é uma idade de formação de caráter, que meu filho, não poderia acontecer isso absolutamente. Mais de 20 anos atrás, eu estava fazendo um trabalho de investigação sobre seitas. Eu queria escrever um livro sobre isso, acabei nem escrevendo a porra do livro, porque ajuntei tanto material que a minha cabeça não dava mais. E lá pelas tantas descobrimos uma seita chamada Menino de Deus ou Love Family, fundado por um monstro chamado David, não sei das quantas, aqui nos Estados Unidos. E ele tinha sido denunciado pela própria filha. E tinha lá gravações do sujeito ensinando como é que deve se praticar surubas com criança a partir dos 3 anos de idade. Não é isso? Isso naquela época assim, era uma coisa que todo mundo sabia que era monstruoso, mas hoje já está indo nas nossas escolas. Quer dizer, o que se ensinava nessa seita, Meninos de Deus ou Love Family, hoje se ensina nas escolas brasileiras. Agora, a progressiva dessensibilização da opinião pública brasileira é uma coisa impressionante. E como é que a pessoa aceita uma coisa dessa? Por medo. Sabe? É o medo de ficar na minoria. Na verdade, essa opinião que favorece essas coisas, ela é minoritária. Só que eles falam como se fosse a maioria. Então, os idiotas ficam com medinho de ir para a minoria, medo do isolamento social, e se acovardam e não falam nada. E deixam tudo para... Quer dizer, a pessoa das Forças Armadas, quando que vocês falaram contra isso? Nunca. Ficam tudo quietinho. Pessoal da Igreja Católica, quando fala com ele? Nada. Cadê esses bispos, esses cardeais de merda aí? Tá certo? De vez em quando, solta uma notinha, nós lamentamos. Quer dizer, o tom em que vocês falam já está dando a vitória para o outro lado. Então, esse pessoal do movimento gay é de uma prepotência fora do comum. O poder que eles querem é ilimitado. Eles querem o poder sobre todas as crianças do Brasil, para ensinar que todas devem ser iguais a eles. É um negócio impressionante. Quer dizer, não é por ser gay, qualquer grupo, veja, existir um movimento político baseado numa preferência sexual já é uma coisa absurda. Absurda. Preferências sexuais não podem ser base de políticas. Tá certo?
Mesmo porque o sujeito pode mudar de preferência sexual. Então, o sujeito está na liderança gay e de repente ele cansou. Falei, cansei, não vou dar mais. Okay? E agora o que faz? Você vai abdicar dos seus direitos gays? Então a coisa em si mesma é absurda. Né? E esse abuso que está sendo cometido contra a criança, todo mundo, todos os nossos líderes, né, militares, políticos, eclesiásticos, deixaram tudo na mão do Júlio Severo. Né? Não tem o bispo de Guarulhos, né, que é um homem honrado, Luiz Gonzaga Bergonzini, ele orientou as pessoas a não votar em candidato abortista como Dilma. Daí a CNBB, o que vem? Censura o discurso do cara. CNBB não tem autoridade nenhuma, CNBB não é nada. CNBB é como tem a autoridade do clube de futebol de botão. Né? Não ouçam a CNBB, não deem atenção para esses caras, porra. Né? Então, estamos aqui chegando, né, ao fim. Agora, olha aqui. Pessoal, soldado no Afeganistão, soldado americano no Afeganistão, estão dizendo, escuta, aqui está faltando tudo, está faltando cobertor, está faltando comida, está faltando sabonete e está faltando bala. Os caras atiram em nós e a gente não tem como devolver. Olha aí o que a administração Obama está fazendo. Ninguém vem dizer que isso é incompetência. Não, isso é alta competência. Isso é boicote às Forças Armadas feito pelo próprio presidente da República. Né? Agora aqui pelo menos o pessoal percebe. Demora um pouco para perceber, Olha aqui, tem o Edward Wolff, já faz vários programas atrás, ele pediu que eu indicasse alguns livros para o estudo da psicologia. Eu digo, bom, você comece com o livro que se chama Tratado de Psicologia Geral. O autor chama-se Maurice Pradines, P-R-A-D-I-N-E-S. Esse livro só existe em edição francesa e é um livro meio difícil de achar, mas é um gigante da psicologia. Hein? E vamos ver o que eu recomendaria aí em segundo lugar. Toda a escola fenomenológica publicou coisas importantíssimas sobre psicologia. Para começar pelo Max Scheler. Max Scheler tem coisas brilhantes sobre psicologia. Né? Você tem, penetrando já na área das psicoterapias, você tem toda a obra do Viktor Frankl. Mas existe um outro autor que autor de uma obra introdutória, chama-se Alois, A-L-O-Y, S. Müller, M-U com trema L-L-E-R. Introdução à psicologia que também vale muito a pena. Mas você entrando ali pelo lado do Maurice Pradines, o resto você pega, assim, quase que por automatismo. Então, essa você não perca. Olha, quem não leu Maurice Pradines não tem ideia do que é psicologia e até onde isso pode ir. Bom, muito bem. Outro dia eu estava até comentando na minha aula as obras do Martial Guerroux, o grande estudioso de Descartes e Spinoza, e quando morreu Maurice Pradines, foi ele que fez o elogio fúnebre do Maurice Pradines. Então, acabou o nosso tempo, mas ainda vou contar aqui uma historinha para ficar na gravação. É a história do estudante árabe na Alemanha. O estudante árabe escreve para o pai: pai, eu estou aqui envergonhado porque eu vou para a escola com essa Ferrari 599 GTB com carroceria de ouro, de ouro puro, né? Tudo aqui é de ouro puro, enquanto os meus colegas vão tudo para a escola de trem. Daí o pai responde: meu filho, acabei de depositar $20 milhões na sua conta. Pare de ser invejoso, compra um trem para você também. Até a semana que vem, muito obrigado.